Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, então nessa aula nós iremos utilizar o livro-texto de Biologia, o livro-texto 3, a partir do capítulo 15, Fisiologia da Respiração. Primeiro, nós precisamos entender a diferença entre respiração celular e respiração sistêmica. Então, a respiração celular é aquela que nós aprendemos no primeiro ano do ensino médio sobre a obtenção de energia. Então, a respiração celular ocorre nas células e a função é a obtenção de energia, que é o ATP, que nós já havíamos visto, que é a adenosina trifosfato. Então, essa é a respiração celular, que acontece preferencialmente nas mitocôndrias. E no caso da respiração sistêmica, corresponde às trocas gasosas. Das trocas gasosas entre o gás oxigênio e o gás carbônico no organismo de um indivíduo. Os tipos de respiração são a difusão simples, que ocorre de célula a célula, difusão que nós já aprendemos, que é um tipo de transporte passivo através da membrana plasmática da célula, e acontece com organismos unicelulares, como protozoários, por exemplo. E acontece também com poríferos, quinidários, vermes, como plateumintos e nemateumintos. Então, essas trocas acontecem entre as células do indivíduo. Embora eles sejam pluricelulares, eles não possuem um sistema adequado para essas trocas gasosas. E essas células, como estão bem próximas à superfície, ocorre a difusão. Na respiração traqueal, acontece principalmente com insetos, mas pode acontecer com outros artrópodes, como aranhas, centopeias, outros artrópodes terrestres. Então, esses animais, eles possuem as traqueias e eles possuem, essas traqueias, elas vão se ramificar nas traqueíolas, que são vasos bem fininhos e que ficam bem próximas à extremidade do corpo do animal. Na respiração cutânea, acontece através da pele, acontece com as minhocas, por exemplo, e com os sapos. A diferença da respiração cutânea para a respiração traqueal é que o oxigênio absorvido pela pele, ele vai se difundir com o sangue e aí vai ser distribuído para o corpo do animal. Já na respiração branquial, ela é considerada muito eficiente porque a quantidade de oxigênio dissolvido na água é bem menor do que a quantidade de oxigênio presente no ar. As brânquias, elas são altamente vascularizadas e elas realizam essas trocas gasosas num mecanismo que é chamado de contracorrente, ou seja, o sangue ele vai numa direção oposta à da água, que passa do lado de fora do corpo do animal. Então, esse fenômeno, ele mantém uma diferença de concentração de oxigênio em todo o trajeto. Já na respiração pulmonar, os indivíduos possuem esses órgãos, que são os pulmões, né, que são cavidades internas altamente vascularizadas, que aparecem principalmente nos vertebrados terrestres. Apesar de que nós sabemos que as baleias, né, os cetáceos, os golfinhos, sirênios, como os peixes-bois, também são animais que possuem os pulmões. Os anfíbios apresentam os pulmões mais simples, alguns em formas de sacos ramificados, e a complexidade desse órgão aumenta nos répteis, aves e mamíferos. Então, o que acontece nos pulmões? Nos seres humanos, por exemplo, a superfície dessas trocas gasosas está entre 50 e 90 metros quadrados. Então, apresenta uma área 50 vezes maior do que a pele que recobre o nosso corpo. O problema é que só tem
um trajeto para essas trocas gasosas. Isso dificulta um pouco esse processo. As trocas gasosas acontecem nos alvéolos pulmonares e a cada inspiração normal, uma pessoa em repouso, ela chega assim somente a 16% do ar é renovado, podendo chegar a valores entre 20 e 35% em inspirações forçadas, já que a menor parte do ar continua no interior do organismo desse indivíduo. No caso das aves, eles possuem uma adaptação de oxigênio também para o voo, eles possuem os sacos aéreos. Enquanto nos mamíferos, eles realizam as suas trocas gasosas por meio dos alvéolos, as aves realizam essas trocas através dos parabrônquios. E essas estruturas são tubos ricamente vascularizados, pelos quais flui continuamente em vez de entrar o ar. Então, assim, no primeiro ciclo respiratório, durante a inspiração, o ar passa para dentro do saco aéreo posterior. Na expiração, o ar passa pelos parabrônquios, onde ocorrem essas trocas gasosas, e o sangue passa para os sacos aéreos, como vocês podem ver nessa figura. No segundo ciclo, a inspiração leva o ar novamente para os sacos aéreos posteriores, enquanto o ar desses sacos aéreos anteriormente é eliminado para o ambiente durante a expiração. Pessoal, olha que linda essa imagem, sistema respiratório humano. Então aqui nós temos a anatomia do sistema respiratório. Então nós temos as fossas nasais, que correspondem à cavidade nasal, as narinas. Nós temos a epiglote, a faringe e a laringe. A traqueia, aqui dá para vocês verem as costelas, os pulmões e os músculos. Bom, no caso, as fossas nasais é por onde o ar entra, e esse ar ele precisa ser umidificado e aquecido. Também nessa região das fossas nasais existe o epitélio olfativo, que é responsável pelo olfato. A faringe, ela constitui uma passagem tanto para o ar expirado como para o alimento ingerido. Por isso que, por frações de segundo, quando o indivíduo deglute, ocorre a deglutição, o alimento é engolido, a pessoa para de respirar, mas isso é por frações de segundo, porque o trajeto é o mesmo. Então, a parte inferior desse órgão se conecta ao esôfago, que é para onde vai os alimentos. E a laringe é para onde vai o ar. Então, a laringe, ou casca de noz, é um tubo da cartilagem que se conecta à faringe e à traqueia. E na parede anterior desse órgão, que se encontram a cartilagem, conhecida como pomo de Adão, que é uma saliência que os homens apresentam devido aos hormônios masculinos. E a epiglote é uma peça de cartilagem flexível que parece uma folha. Ele é responsável pelo desviar do alimento para o esôfago. Por isso que quando um alimento cai na cavidade errada, pode causar o engasgo. Para que ele não caia na traqueia. Então, durante a deglutição, a faringe e a laringe se elevam, fazendo a epiglote se mover para baixo e tampando a entrada da laringe. Bom, na laringe também estão situadas as pregas vocais, que produzem o som durante a fala. Elas funcionam como as cordas de um violão. Os sons são produzidos quando o ar proveniente dos pulmões passa por elas, fazendo-as vibrar. Traqueia, brônquios e bronquíolos. A traqueia é um tubo localizado antes do esôfago. Sua parte inferior se divide em um brônquio, que vai para o pulmão direito e esquerdo.
E na traqueia, como os brônquios, possuem anéis de cartilagem, que mantêm-se aberto durante a passagem do ar. Tanto na traqueia como nos brônquios, eles são revestidos por um epitélio ciliado e possuem células produtoras de muco. As células, não sei se vocês lembram do primeiro ano, quando nós aprendemos sobre tecido epitelial, a Globat cell, ou seja, é uma glândula unicelular que possui apenas uma única célula. Então, as partículas em suspensão, elas vão ser grudadas nesse muco. Então, isso vai funcionar como uma espécie de filtro para reduzir as impurezas obtidas durante a inspiração. Bom, nos alvéolos pulmonares, eles são estruturas que estão na ponta dos bronquíolos e são altamente vascularizados. É através dos alvéolos pulmonares que acontecem essas trocas gasosas. Essas trocas gasosas são chamadas de hematose. Movimentos respiratórios. A inspiração e expiração depende desses movimentos realizados pelos músculos intercostais e o diafragma. Então, apenas os mamíferos possuem o diafragma. Então, a inspiração dos músculos intercostais se contrai e elevam as costelas, ao mesmo tempo que o diafragma contrai e abaixa. Esses dois movimentos aumentam o volume da caixa torácica, diminuindo a pressão sobre os pulmões de forma que ele fique menor que a pressão atmosférica. Na expiração, esse movimento é invertido, então os músculos intercostais relaxam e abaixam as costelas, enquanto o diafragma relaxa e sobe. Isso leva à diminuição do volume da caixa torácica e aumenta a pressão sobre os pulmões, sendo a pressão sobre os pulmões maior do que a atmosférica do ar. Bom, o controle da respiração. Quem controla a nossa respiração é o bulbo, que faz parte do nosso sistema nervoso. E à medida que uma pessoa faz atividades físicas, ela aumenta a quantidade de gás carbônico no sangue. E esse aumento de gás carbônico, ele deixa o sangue mais ácido, ou seja, diminui o pH. Diminuindo o pH do sangue, estimula o bulbo a aumentar o ritmo respiratório, eliminando o gás carbônico e aumentando a absorção do oxigênio. Terminada essa atividade física e quando o organismo se normaliza também o funcionamento do bulbo. Então, vejam bem, a água mais o gás carbônico, que são provenientes, são produtos da respiração celular, eles aumentam a quantidade do ácido carbônico no sangue, deixando o sangue mais ácido, aumenta também o funcionamento do bulbo, a atividade do bulbo sobre o sistema respiratório, tentando normalizar a quantidade de oxigênio e gás carbônico no organismo. Doenças respiratórias. Então, a primeira doença que nós vamos ver é a asma. A asma é uma inflamação que acontece na musculatura dos bronquíolos devido ao aumento da secreção do muco, só que acontece nos bronquíolos. E pode acontecer por pólen, poeira, ácaros, mofo, e a pessoa fica com muita dificuldade para respirar. Então, o problema da asma é o aumento da secreção do muco nos bronquíolos. Bronquite. Então, nos brônquios ocorre a produção de muco em excesso das vias aéreas do indivíduo, principalmente nos brônquios. E a inalação de substâncias causam a irritação e aumenta a formação dessas células produtoras de muco. E a espessura dos bronquíolos aumentando, elevando a quantidade dessa secreção. Pessoal, tanto na bronquite quanto na asma, pode-se utilizar, o médico vai recomendar o uso de broncodilatadores. A enfisema pulmonar ocorre
a destruição das paredes dos alvéolos, formando espaços nos quais o ar fica preso durante a expiração. Isso prejudica a renovação do ar, consequentemente, as trocas gasosas. Isso é decorrente muito nos casos de câncer do pulmão. Bom, por último, nós temos aqui doenças provocadas pelo fumo. Então, o fumo é a forma evitável de incapacidade da morte mais comum do mundo. Então, assim, o cigarro ele pode prejudicar demais o organismo humano e ele pode causar várias doenças, inclusive alguns tipos de câncer. Entre as doenças estão o AVC, no caso, problemas de câncer de cabeça e pescoço, ele pode causar câncer nos pulmões, no esôfago, nos rins, pode causar no pâncreas, problemas no quadril, pode causar cegueira, gengivite, câncer além disso, câncer no cólon, pode causar também enrijecimento das artérias, redução da fertilidade, entre outras. Então, o cigarro, o fumo, é estritamente prejudicial. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios do caderno do aluno, o exercício 1 e 2, e vou pedir para vocês fazerem as tarefas mínimas do exercício 5 ao 7. Muito obrigada e até a próxima aula.